Bom, muito boa noite a todos que nos acompanham via YouTube. São 19 horas. Hoje, mais um webinário do nosso curso Design Educacional. Hoje com a professora Tatiane Reis do Amaral, com uma disciplina muito importante para o nosso curso, que é a disciplina Produção de Material Didático, tá? Agradeço já a presença da professora, o apoio técnico lá no estúdio com o Valmir. Desejo a vocês uma excelente aula. Agradeço por estarem conosco aqui nessa noite de quinta-feira, aí, pós-feriado de 1º de maio, né? E desejo à professora uma boa aula. Eu já vou, sem maiores delongas, passar a palavra para a professora, para ela se apresentar. E, como sempre, a gente fica aqui no apoio. Se tiver qualquer intercorrência, qualquer pergunta, pode direcionar para a gente aí via chat, que a gente vai estar dialogando aqui com a professora. Professora Tatiane, fique à vontade, a sala é sua, e estamos aqui no apoio, no que precisar. Ok, obrigada, Alessandro. Boa noite a todos. Eu sou a professora Tatiane, vou estar trabalhando com vocês a disciplina de produção de material didático e recursos multimídias. E aí, nesse primeiro momento, eu vou apresentar um pouquinho para vocês da sala virtual e vou falar para vocês como a gente está organizando a nossa disciplina, ok? Nós vamos agora trabalhar nesse webinário as 2 primeiras unidades desse curso. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Nossa primeira, aqui no iniciozinho eu tenho uma apresentação para vocês, um videozinho de boas-vindas. Nossos materiais aqui, o plano de ensino da disciplina, com o nosso distribuição de pontos, quais são os critérios de avaliação, e também com a nossa ementa, né? Temos também o cronograma da disciplina, é bom que vocês fiquem atentos às datas. Durante aqui, no decorrer da sala, vocês vão ver a organização também com o reforço das datas, tá? Isso é muito importante. Então, nossa disciplina, ela vai trabalhar em 4 unidades. Nossas 2 primeiras unidades, que é nesse binário de hoje, que são os conceitos básicos e curadoria de material didático, a metodologia TIPAC, né, método TIPAC, que nós vamos falar no nosso encontro de hoje, e depois nós vamos ter 2 unidades, uma unidade com a ferramenta de autoria, que é o Canva. Nós vamos trabalhar como criar apresentações, videoaulas, usar os recursos do Canva para criar materiais, seja materiais para você usar ao vivo ou para você usar em encontros assíncronos. Vamos falar da plataforma Moodle. Vocês já estão tendo a experiência com a plataforma como aluno, vocês vão ter também agora a experiência como instrutores e professores, né? Então, as nossas 2 unidades seguintes, né? Nós vamos estar já com a mão na massa. Aqui eu tenho também para vocês uns materiais de cada unidade, orientações em cada unidade, então, o livro texto da unidade 1, materiais complementares, artigos, tutoriais, videoaulas, que vão auxiliar vocês no desenvolvimento de cada unidade. Nossa primeira unidade, que é conceitos básicos e curadoria, vocês vão encontrar aí já a videoaula da unidade, o fórum da unidade, já tudo direitinho para vocês participarem. A nossa unidade 2, que é a metodologia TIPAC, já com a sua respectiva videoaula e o fórum da unidade. E entramos, então, nas 2 unidades que a gente vai desenvolver, né, que são as unidades da ferramenta Canva, unidade 3, e a unidade 4, que é a plataforma Moodle, que é também o nosso ponto máximo dessa disciplina. Nós vamos construir na nossa disciplina uma sala virtual. Vocês vão ter como atividade aplicada a construção de uma sala virtual, tá? Nessa sala virtual, nós vamos usar os elementos que nós criamos aqui durante a nossa disciplina, ou que vocês tenham criado durante o curso. Lá também vocês vão encontrar materiais auxiliares, tutoriais da plataforma, para ajudar vocês nesse momento, tá?
Nossa sala, então, está bem sucinta, bem direta, para que vocês tenham uma navegação tranquila e possam ter um curso bem organizado e com bastante objetividade, tá? E assim vocês possam trabalhar com muita tranquilidade. Bom, então vamos começar com a nossa aula de hoje. Quais são as unidades que nós vamos estar estudando agora? Bom, nesse momento nós estamos introduzindo a nossa disciplina. Então nós vamos falar de alguns conceitos básicos sobre a produção de material didático. Vamos relembrar também aqui algumas informações que talvez vocês já estejam tendo durante o curso de design. Então vamos associar um pouquinho dessas coisas que vocês estão aprendendo com o curso de design instrucional, né, design educacional, e que um design vai estar atuando aí nesse processo. Bom, a produção de material didático, ela é uma das funções, vamos dizer assim, um dos eixos do design. O design educacional, ele é a atividade que vai orientar, planejar, produzir, aplicar, e vai estar intimamente ligada na escolha, na adequação, na verificação de qualidade, na avaliação desse material, né, e na utilização correta desse material. Então, nós vamos ter aqui, já em 2012, colocando para a gente que o professor, ao fazer esse processo, o instrutor, de planejar, de elaborar, de selecionar, né, o material que ele vai aplicar nos seus cursos, tanto em AD quanto presencialmente, ele também necessita da formação em design educacional. Então, o design educacional, ele vai ser parte integrante da formação desse professor, desse instrutor, para que ele possa manejar corretamente os seus materiais, que ele tenha capacidade de selecionar adequadamente os recursos, escolher a mídia adequada àquele público, àquele conteúdo, e articular esse processo de construção junto com as tecnologias adequadas para aquele momento, né? Você também vai ter que o design, ao selecionar, ao avaliar, ao construir, ao produzir o material didático, ele também vai fazer o processo de reutilização, reestruturação de um material já construído ou já utilizado. E aí a gente vai tratar de alguns conceitos que nós vamos desenvolver ao longo da aula de hoje, tá? Bom, vamos começar com os objetos de aprendizagem. É um termo que nós vamos usar muito aqui, que são todos esses materiais, esses instrumentos que sejam usados com fins pedagógicos. Então, um aplicativo que você usa com fim educacional, um vídeo que você usa, uma apresentação em PowerPoint, o próprio livro didático seria um objeto de aprendizagem. Então, os objetos de aprendizagem são todos esses materiais que nós vamos usar com uma intencionalidade pedagógica, um fim educacional. Nós também vamos ter os recursos educacionais abertos, nós vamos falar bastante deles aqui hoje, que são esses objetos de aprendizagem que a gente vai tratar com a disponibilização ou a possibilidade de que ela seja de domínio público ou de licença aberta, em que se possa reutilizar, remasterizar, recriar e redirecionar a um fim educacional de acordo com as nossas necessidades. Nós vamos ter também os recursos educacionais digitais, que são as plataformas ou as ferramentas
que estão em formato digital e que possam ser usados para fins educacionais. Seja para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, as plataformas do AVA, né? Como, por exemplo, os sistemas educacionais em que você faz lançamento de notas, correção de atividades, ou até mesmo produção de material. E nós vamos ter, por último aqui, os objetos que a gente vai chamar de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, que vocês popularmente devem conhecer como AVA, mas que a gente chama de AVA, que é os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Essas são softwares ou plataformas, né, que podem ser disponibilizadas na internet, que vão agregar todas essas ferramentas de criação, de autoria, de gestão das atividades, né? Então, o que a gente está mais conhecido como sala de aula virtual. Então, nesses ambientes, você vai hospedar a sua sala de aula virtual, né? E dentro da sua sala de aula virtual, você vai poder colocar os seus objetos de aprendizagem, sejam eles recursos educacionais abertos, sejam eles recursos educacionais digitais, né? Esses são alguns dos conceitos que nós vamos abordar aqui hoje. Eu vou falar com vocês de alguns conceitos desses, mais pormenorizados, nós vamos tratar de cada um deles. Então, vamos começar com os objetos de aprendizagem. Bom, os objetos de aprendizagem, eles vão ter que se adequar a aspectos que vão ser direcionados de acordo com a nossa intencionalidade pedagógica. Então, eu vou escolher um objeto de aprendizagem para usar com os meus alunos. Eu, como professora, como instrutor, a primeira coisa que eu vou olhar são os aspectos organizacionais. Então, né, esse objeto de aprendizagem, ele está adequado à proposta pedagógica, ele está organizado com o tempo que eu tenho, o espaço que eu tenho e as expectativas de aprendizagem que nós temos. Então, se eu estou num ambiente presencial, virtual, quanto tempo eu tenho, para que público é, ou como que a minha organização, como que a minha escola, como que a minha instituição, ou até mesmo se você vai fazer um curso instrucional numa empresa, para quem esse se destina, com que aspectos organizacionais e que proposta pedagógica eu estou lidando. Junto com isso, nós temos os aspectos tecnológicos, quer dizer, eu tenho recurso tecnológico a ser usado com esse objeto de aprendizagem. Que recursos tecnológicos são esses? Né? Ambientes virtuais, plataformas, que interação que vão ser feitas, que ferramentas serão utilizadas para promover a interação nesse processo educacional? Que recursos tecnológicos serão empregados e como empregados? Junto com isso, o conteúdo a ser ministrado, quer dizer, nós vamos estar tratando com esses nossos alunos um conjunto de conteúdo, de conhecimentos, como que será a melhor forma de abordá-los? Será na forma de texto? Será que é a forma de apresentações? Será que é na forma de vídeos ou outros recursos multimídias que eu posso utilizar para poder conseguir transmitir esse conhecimento? Então, o conteúdo a ser abordado nesse objeto de aprendizagem. Um vídeo do YouTube, ele pode não ter intencionalidade pedagógica, mas eu posso dar para ele essa intencionalidade. Então, eu posso me apropriar desse objeto e transformá-lo num objeto de aprendizagem. E isso vai ter uma metodologia, uma estratégia, e são os aspectos metodológicos que nós vamos trabalhar. Quais serão as formas de avaliação empregadas nesse curso? Quais são as metodologias que eu vou usar para me comunicar, para interagir, para avaliar nesse processo? Então, todos esses aspectos vão ter que ser levados em consideração no momento em que eu vou tratar como objeto pedagógico, né, como objeto de aprendizagem. Esses objetos de aprendizagem, eles podem ser o que a gente chama de tecnologia transparente, então, o livro didático, uma régua, um compasso. Ele pode ser um objeto digital, um recurso digital, educacional digital, ele pode ser um vídeo, ele pode ser um site, ele pode ser uma plataforma, ele pode ser um app, ele pode ser um aplicativo.
E dentro desses recursos todos, nós vamos trabalhar com um conjunto de recursos que a gente chama de recursos educacionais abertos, que são os recursos em que nós podemos nos apropriar, porque eles nos garantem a autonomia de reutilizá-los, de remasterizá-los, de revisá-los. Bom, então vamos falar dos 5 R's dos recursos educacionais abertos. Os recursos educacionais abertos, eles vão se caracterizar por terem domínio público ou licença aberta e que vão ter que proporcionar para quem vai utilizá-los esses que a gente chama de os 5 R's. Então, vamos começar com o primeiro R, que é o reutilizar. Então, você vai selecionar um conteúdo, vai selecionar um objeto de aprendizagem, e esse objeto de aprendizagem, ele vai poder ser reutilizado. Então, eu posso reutilizar um livro, um slide, uma apresentação, um vídeo, um website, né? Então, ele vai se apresentar de formas variadas e que eu vou poder reutilizar simplesmente ele com os meus alunos. Então, se você pega, por exemplo, um livro que está lá disponível online, esse livro que você tem lá no domínio público, então, por exemplo, as obras de Machado de Assis já são de domínio público, então eu estou reutilizando esse material digital, né, sem fazer nenhuma alteração nele, simplesmente estou trabalhando com os meus alunos o livro do Machado de Assis. Nós também podemos revisar, eu posso adaptar, eu posso ajustar, eu posso modificar esse conteúdo para que ele seja útil naquele curso, naquele momento, naquele determinado lugar que eu estou com os meus alunos. Então, por exemplo, eu posso adaptar um texto, eu posso cortar uma parte desse texto, eu posso usar a parte de um vídeo, eu posso traduzir um material, né, que eu achei em um outro idioma. Então, você pode revisar esse material. Então, reajustar esse material às suas necessidades. Você também pode remixar, que a gente chama, que é recombinar esse conteúdo original ou adaptado com outro conteúdo. Então, eu posso mesclar mais de um material. Então, eu posso usar um material que eu já tenha com um novo material, eu posso recombinar esse material. Então, eu posso usar partes de um vídeo, mais parte de um livro, eu posso usar partes de um conteúdo que seja já disponível, né, um conteúdo original com um conteúdo adaptado. Então, a gente pode recombinar, remixar, juntar. E depois você pode também redistribuir. O redistribuir aí é você, por exemplo, poder colocar o seu vídeo com partes do vídeo de outros ou com partes de materiais de outros que você pode ter adaptado, remixado, né, ou reorganizado e compartilhar esse conteúdo para os seus alunos, na sua sala virtual, lá no YouTube, ou em forma de material para os seus alunos. Então, você pode redistribuir esse conteúdo. E, por último, você pode fazer ou duplicar, ou armazenar, ou baixar esse material. Então, por exemplo, eu encontrei um livro muito interessante, mas a internet na minha escola não está funcionando bem, não está funcionando legal. Eu vou imprimir para os meus alunos e vou distribuir as cópias impressas para eles. Então, esse recurso educacional, para ele ser aberto, ele tem que ter a capacidade que você possa fazer isso com o material. Então, os recursos educacionais abertos, eles são tão importantes para a gente na produção de material didático, porque eles vão permitir que a gente possa fazer todas essas coisas. Nós possamos passar por esses 5 R's e conseguir usar os 5 R's da maneira que acharmos mais conveniente. Então, isso faz com que os recursos educacionais abertos tenham um grande valor para a gente. Mas, e eu, enquanto instrutor, enquanto designer, enquanto professor, como vou
saber que eu estou lidando com um recurso educacional aberto? Bom, nós temos aí as licenças de recursos educacionais abertos. Então, vocês vão ver aqui a minha setinha, onde a gente vai classificar os recursos educacionais abertos por ordem de prioridades, vamos dizer assim, do melhor para o menor, né? Vocês estão vendo aí que eu coloquei quais são as licenças que são REA, né, que são de recursos educacionais abertos. Então, essas 3 primeiras aí, nós consideramos que nós estamos ainda no campo dos recursos educacionais abertos, né? Então, você vai ter lá no topo de tudo o domínio público, né, que são as licenças que a gente já conhece, até do portal Domínio Público, tenho certeza que alguns de vocês já devem ter entrado aí, que é a licença maior. Então, significa que a gente pode usar do jeito que a gente achar conveniente o material. Depois nós temos as licenças de Commons, que é a licença que permite a gente fazer a atribuição. Então, você pode compartilhar, você pode colocar na sua sala virtual, você pode reutilizar na sua sala de aula presencial. Tem a de atribuição e partilha, tem a de atribuição e uso não comercial. Então, vocês vão ver que alguns livros online geralmente vêm com essa licença, né? Significa que você pode usar aquele livro, mas não pode usar aquilo como fim comercial, você não pode vender o livro, mas você pode usar na sua sala de aula, né? E, por último, que não é tão assim, mas que a gente também vê bastante, que é a atribuição, uso não comercial e partilha pela mesma licença, que é quando a gente pode redistribuir, pode usar, pode partilhar com a mesma licença, mas com um pouquinho menos de liberdade. E aí, depois, as outras licenças que a gente vai considerar que já não é recurso educacional aberto, porque não vai permitir os 5 R's para a gente. Seriam, por exemplo, a atribuição, mas não a obras derivadas, né? Então, você não vai poder, por exemplo, remasterizar, remixar, né? Atribuição de uso não comercial e não a obras derivadas, né? Então, você não vai poder reconstruir ou usar partes daquela obra ou daquele livro ou daquele material no seu material. Então, o design tem que ficar muito atento a essas licenças e como ele está reutilizando esse material para atribuir também os devidos créditos e que seu material também não recaia em plágio ou em nenhuma infração de licença, né? Esse processo, então, como a gente está buscando que os 5 R's funcionem, né? A gente vai sempre optar para as licenças mais abertas possíveis, tá? Então, ficar sempre atento às licenças que são mais abertas, que permitem que você possa usar com mais tranquilidade. Aí, vocês podem, por exemplo, lá nas buscas do próprio Google, olhar qual que é a licença. Quando você vai no Google em busca avançada, ele permite que você investigue qual que é a licença e você clica lá, eu quero só os que são de domínio público. Ele permite você selecionar também. Eu quero colocar uma imagem no meu slide. Será que essa imagem é de alguém, tem uma autoria, ela é reservada com alguma licença? Você, quando vai fazer a busca de imagens no Google, você pode ir lá em busca avançada, colocar, quero só as que são de atribuição, eu só quero só as que são de domínio público, quero só as que são Creative Commons, né, que são as que são abertas. Então, você pode também utilizar dele lá naquele momento. E aí, nós vamos ter os recursos educacionais digitais fechando esse pacote. Dentro dele, nós vamos colocar tudo que a gente usa. Nós vamos ter os recursos educacionais digitais que são usados no ensino, a sua sala virtual, o seu vídeo no YouTube, o seu aplicativo, mas também vamos ter aqueles de desenvolvimento profissional, como, por exemplo, o que você vai usar, a plataforma que você vai usar para preencher o seu diário eletrônico, ou na organização administrativa do seu curso, ou na correção de atividades, ou na organização do processo educacional,
ou até a plataforma que vai hospedar a sua sala virtual, ou também o seu sistema para gerenciamento de um curso, né, gerenciamento da sua escola ou do seu ambiente. Então, os recursos educacionais digitais, eles vão ser uma gama de recursos que você vai usar para gerenciar todo o processo. Aqui está envolvido desde a produção do material, como a disponibilização do material, como a interação com a equipe envolvida nesse processo, nesse curso, nessa atividade pedagógica. Então, ele vai auxiliar o acesso, né, às atividades educacionais, ele vai dar transparência, ele vai auxiliar na tomada de decisões, ele vai te ajudar a gerenciar todo o processo do seu curso. Então, o designer, quando está lá criando um curso, pensando na organização de um curso, ele usa uma plataforma para se comunicar com os seus partners, com a sua equipe. Ele está usando um recurso educacional digital. Aquele objeto se transformou num objeto educacional, né? Então, nós vamos colocar toda essa gama de objetos dentro. Mas o designer vai fazer vai ter algumas atribuições, vai fazer passar por algumas situações de como selecionar, como escolher, como atribuir qualidade, como fazer o processo que a gente chama de curadoria desses objetos. Então, nós vamos começar pela seleção dos recursos multimídias. Então, nós vamos ter aqui que vai sugerir uma forma de a gente fazer esse processo, levando em consideração 8 aspectos. Então, o aluno, que aluno é esse, de onde ele vem, as facilidades de uso desse material, os custos desse material, a função, né, as funções de ensino desse material, né, como que eu vou atribuir intencionalidade pedagógica para esse material, a interação proporcionada, né, como é que eu vou fazer um processo interativo, né, como é que eu vou cuidar das questões organizacionais, como, por exemplo, tem internet, meus alunos conseguem acessar esse aplicativo, esse recurso multimídia que eu estou usando, os alunos vão conseguir ter acesso, eu tenho rede para isso, né? Eu tenho internet capaz de conseguir propiciar isso, eu vou ter segurança, privacidade e os direitos, né, de uso respeitados, né? Então, são todos aspectos que vão ter que ser cuidados e vão ter que ser pensados pelo design. Como que o design vai lidar com isso? Então, nós vamos passar por esses aspectos usando o que a gente chama de etapas do processo de curadoria. Como é que você vai fazer esse processo de seleção? Então, nós vamos passar aí por 6 etapas, tá? Nós vamos ter a etapa da escolha do tema ou da atividade que vai ser realizada. Então, qual temática nós estamos trabalhando, né? Esse material. Depois, qual é o público-alvo, quem é esse aluno, qual é o material adequado para esse aluno, como que eu vou tornar esse aprendizado desse aluno significativo, ou seja, para quem esse nosso recurso educacional se destina. Vamos ter a parte em que você vai buscar por esse recurso. Então, você pensou numa temática, você pensou num público-alvo. Então, que recursos eu tenho à disposição? É um livro, é um vídeo? Onde que eu vou buscar fontes de pesquisa? Em que repositórios? Eu vou lá na plataforma do Google, eu vou ir em uma plataforma específica, como, por exemplo, o portal do professor. Eu vou buscar recursos em outras fontes, eu vou no YouTube, aonde eu vou buscar esse recurso. Depois eu vou avaliar esses recursos todos que eu encontrei, se ele é adequado, se as diretrizes que nós colocamos lá em cima para o público-alvo é funcional. Então, depois a gente elabora o plano de aplicação, que são as metodologias, que a gente está chamando aqui de plano de aula, mas é
a metodologia do seu curso, ou da sua aula, ou da atividade que você vai usar esse recurso, esse objeto de aprendizagem. E chegamos lá na etapa, que é a etapa do compartilhamento. Em que ambiente isso vai se dar? Como é que eu vou disponibilizar esse material? Mesmo exemplo que eu acabei de falar para vocês. Estou com um livro maravilhoso que eu achei, mas meus alunos não têm acesso à internet agora. E como é que eu vou fazer? Vou imprimir? Vou disponibilizar para esse aluno o material de uma outra forma, offline, do jeito que ele possa baixar e depois, quando ele não tiver internet, ele possa ler? Eu vou dar para ele a opção de assistir o vídeo, mas também vou dar impresso material de apoio? Como é que vai ser a forma com que a gente vai compartilhar, que a gente vai disponibilizar esse material para o aluno? Então, a curadoria educacional vai passar por essas 6 etapas, essas 6 partes que conjuntamente andam simultaneamente ou não. Então, você vai fazer, às vezes, 2, 3 dessas etapas ao mesmo tempo. Então, você está lá pesquisando, ao mesmo tempo você está avaliando a qualidade, ao mesmo tempo você está pensando na forma de compartilhamento e se ele é adequado ao seu público-alvo. Então, eu estou trabalhando lá com a 2, a 3 e a 5, tudo ao mesmo tempo, né? Então, essas 6 etapas, às vezes, se dão continuamente, conjuntamente. Aí, nessas 6 etapas, uma etapa importante são os padrões de qualidade que vão ser aplicados. Como é que eu vou avaliar a qualidade desse material? Então, nós vamos ter algumas etapas de avaliação da qualidade. Então, vocês vão ver que nós vamos ter, por exemplo, a sugestão de avaliação de qualidade feita por Lori. Ele vai colocar aqui 9 passos para você avaliar a qualidade. Então, você vai ter o alinhamento com o objeto de aprendizagem, a qualidade de conteúdo, o feedback e a adaptação, né? Nós vamos ter também, no âmbito dos recursos educacionais, a exatidão ou a precisão das referências de qualidade desse conteúdo, a reputação da instituição ou do autor, né? Eu costumo falar com os meus alunos, você não está pegando isso só na Wikipédia, você foi em outros lugares para olhar se isso aí realmente é isso mesmo, se é verdade, se não tem conteúdo falso, se não tem informação errada. Então, a reputação também, né, da instituição ou do autor é muito levada em conta na hora de você olhar o recurso educacional que você vai usar. O alinhamento dos objetivos que você tem com aquele material também, né, é um padrão de qualidade. Aí nós vamos ter também uma outra relação, que é a de abertura dos processos de avaliação da qualidade. Ou será que esse objeto de aprendizagem tem uma revisão por pares? Tem comentários lá de usuários sobre isso? Ele foi disponibilizado numa plataforma que permitiu avaliar se ele é bom ou ruim? Né? Porque às vezes o material está lá disponibilizado, mas o material é de péssima qualidade. Será que ele foi avaliado por pares? Então, a avaliação por pares também pode ser um critério de qualidade que o design pode usar. O feedback, a capacidade de interação que esse material dispõe, ou que a plataforma dispõe. Será que o design de apresentação, né, Lori lá vai colocar lá como uma das coisas, aquele design de apresentação, será que aquele meu aluno vai conseguir ler essa informação adequadamente na estrutura que está apresentada? Estou trabalhando com meu aluno usando lá um infonográfico ou um gráfico, um recurso multimídia que precisa de uma imagem, né? Então, os professores de matemática aí que estão no grupo, os professores de geografia passam muito por esse processo, né? A qualidade do mapa é horrível, ou a qualidade da imagem lá, os professores de biologia também é horrível, o aluno não consegue nem ver que bichinho que está lá desenhado, ou aqueles infonográficos que não têm a sequência correta de como as coisas funcionam. Então, o design da apresentação, né, a qualidade da apresentação, também pode ser um dos critérios que você pode levar em conta. Todos esses critérios de avaliação da qualidade, eles passam principalmente por uma questão básica. Nós estamos trabalhando com apoio da tecnologia. Então, a gente está fazendo um processo de curadoria, de seleção, de criação de material,
para disponibilizar para o nosso aluno, contando com o apoio, com a sustentação da tecnologia. Esse processo, ele leva em conta um modelo, né, ou uma metodologia que nós vamos estar abordando já na nossa segunda unidade, que é o modelo TPACK, ou a metodologia TPACK, que é levar em consideração a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, com o contexto em que você está abordando isso, com os materiais que você vai estar utilizando e com a intencionalidade pedagógica do processo que você está trabalhando. A tecnologia, a pedagogia e os conhecimentos específicos de cada conteúdo, eles vão ter, então, uma que a gente chama de junção ou uma interseção, que é fazer uma articulação entre todo esse processo, desde o planejamento, da implementação, da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, apoiado por tecnologia, que é o que nós estamos tendo aqui ao longo de todo esse curso de design educacional, né? Vocês estão passando pelo todo o processo de planejamento, de implementação, de avaliação, né, do processo e até do entendimento do processo de ensino-aprendizagem, apoiado por alguma tecnologia. Nós vamos ter, lá no início dos anos 80, um modelo proposto por Schumann, que era que modelo que nós, que estudamos lá no presencial, lá no início da nossa vida educacional, nós passamos por ele. Que é o quê? Que é o professor que vai dominar dois grandes corpos de conhecimento. O conhecimento do conteúdo a ser ministrado e o conhecimento pedagógico. Na junção desses dois grandes corpos de conhecimento, nós vamos ter aqui, desculpa, vou dar um zoom aqui para vocês, nós vamos ter aqui o conhecimento pedagógico do conteúdo na interseção desses dois grandes corpos de conhecimento. O que o conhecimento pedagógico do conteúdo vai falar para a gente? Vai falar que o professor, ele tem que saber o conteúdo que ele vai ministrar, mas ele também tem que saber a forma como ele vai ministrar esse conteúdo. Quais são as combinações entre o conhecimento específico e o modo de ensinar. Eu, como professora de matemática, vou ensinar para o meu aluno ângulos. O que eu vou ter que fazer para poder esse menino aprender o conteúdo, que é ângulos, quais são as técnicas pedagógicas que eu vou poder usar, né? Então, eu vou ter que ter domínio de práticas pedagógicas, eu vou ter que ter recursos pedagógicos, eu vou ter que fazer a identificação de técnicas adequadas para o ensino daquele conteúdo, eu vou ter que também compreender a gestão da organização em sala de aula, eu vou fazer uma atividade, eu vou fazer uma prática, eu vou ensinar através de um aplicativo, eu vou usar algum recurso educacional com os alunos digital. Então, todo esse processo, ele vai estar dentro desse grande corpo que é o conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, Schumann faz uma proposta inicial lá nos anos 80, de como que a gente deveria, né? Então, que não dava para saber somente uma dessas coisas, nós tínhamos que ter uma junção desse corpo de conhecimento. Esses dois corpos, então, vão se relacionar, gerando um novo corpo, que é a interação, ou a integração, né, desses dois grandes corpos de conhecimento. Os saberes específicos, né, dos conteúdos e os saberes pedagógicos. E com essa junção, o conhecimento pedagógico desse conteúdo, né, como ensinar adequadamente aquele conteúdo. Já lá, mais para frente, nós começamos a ter a tecnologia no nosso dia a dia como pessoas. Lá no início dos anos 2000, a internet, né, o celular, o computador, né? E a tecnologia começa a ficar tão presente na nossa vida cotidiana que nós começamos a pensar, então, como a interseção da tecnologia e a escola, basta somente esses dois grandes corpos, o pedagógico e o conteúdo? Bom,
Para isso surge a metodologia TIPAC, que é essa metodologia que vai propor a integração, a junção desses 3 grandes corpos de conhecimento: o conhecimento pedagógico, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento tecnológico. Mas, se vocês vão reparar, tudo isso aqui dentro de uma grande linha, que é o contexto. A que contexto isso vai se aplicar? Bom, então vamos começar com o conhecimento tecnológico e pedagógico, que é essa junção do ensino-aprendizagem empregados em determinadas tecnologias no processo educacional. Então, como é que eu vou empregar uma tecnologia nesse processo educacional, né? A gente vai chamar essa interseção entre o conhecimento tecnológico e o conhecimento pedagógico de conhecimento tecnológico pedagógico. Ele vai fazer, então, essa interseção desses 2 grandes corpos. O que nós estamos lá colocando nesse lugar? Nós estamos colocando o ensino, que, como resultado do uso de tecnologia, eu posso mudar a forma de ensinar determinado conteúdo, ou até a técnica pedagógica que vai ser ensinada. O uso dessas tecnologias em diversas áreas do ensino. Então, eu vou ter não só a tecnologia como auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, mas também aqui no processo de organização, no processo de administração, né? Então, você vai ter lá os sistemas educacionais para controle de frequência, você vai ter as plataformas de gerenciamento de salas virtuais, nós vamos ter os aplicativos que nos ajudam a fazer correções de atividades. Então, tudo que vai dar suporte a essa área, não só aquele que tem a intencionalidade de finalidade lá do ensino-aprendizagem direto com os alunos. Esse grande corpo, então, ele vai questionar, ou vai integrar esse processo de como a tecnologia e a pedagogia podem se relacionar. Mas aí nós temos também o conteúdo. Como é que, então, a tecnologia e o conteúdo se relacionam? Porque nós temos que acrescentar uma ligação com o conhecimento tecnológico, articulando com esses 2 corpos. Então, o conhecimento tecnológico articulando com o conteúdo e articulando com o pedagógico. Como a tecnologia e o conteúdo específico modificam-se mutuamente, ou seja, conhecer a tecnologia pode ser útil para a compreensão de um determinado conteúdo? E uma disciplina específica pode requisitar uma tecnologia específica para ser ministrada? Então, nós temos aí uma junção desses 2 grandes corpos, né? Que nós vamos chamar aqui de conhecimento tecnológico do conteúdo, né? Esse conhecimento tecnológico do conteúdo é a compreensão da maneira como a tecnologia e o conteúdo vão interagir. Como que a gente pode identificar quais são as tecnologias adequadas, porque ela pode atrapalhar, ela pode ajudar, né? Será que essa tecnologia aqui, ela está mais atrapalhando o processo do que ajudando a compreender o conteúdo específico que eu quero ensinar? E também a tecnologia adequada para qual tipo. Então, o aplicativo que eu uso na minha aula de matemática, dificilmente vai ser o mesmo aplicativo que a professora de português vai usar. Eu estou lá usando um aplicativo que faz conta, que mostra o passo a passo da realização de uma operação, e a professora de português está com um aplicativo que faz produção de texto, que ajuda o aluno a organizar a estrutura de um texto. Então, qual é a tecnologia mais adequada para o conteúdo específico que eu quero ensinar, o que eu quero transmitir? Bom, isso tudo se junta no TIPAC. Bom, tem 2 traduções mais usadas, né, que a gente pode chamar de conhecimento pedagógico dos conteúdos tecnológicos. Eu acho essa tradução bem interessante, né, porque ela liga o pedagógico a todas as outras coisas, então aí já colocando o professor no centro. Mas tem muitos autores que vão falar da tradução de conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Essa sigla, ela não é exatamente certinha, né, porque seria TPCK, mas para ficar mais sonoro, desde o meados dos
dos anos de 2012 para cá, tem se usado o TPACK como uma forma mais fácil de falar, né, de se comunicar. E ele vai ser, então, esse corpo que liga as três partes, que faz a junção dessas três partes, né? O conhecimento tecnológico, o conhecimento dos conteúdos e o conhecimento pedagógico, articulando esses três grandes corpos. Mas o que tem lá dentro do TPACK? O que o TPACK vai trazer para a gente, enquanto designer, uma forma de trabalhar essa nossa produção, essa nossa aplicação e nossa seleção de material didático? Bom, a primeira é a representação didática de conceitos usando a tecnologia. Então, aqui nós vamos articular os três campos, né? A representação didática com o conteúdo pedagógico, os conceitos que vão ser trabalhados com, né, o conhecimento, o conceito específico do professor, e o uso da tecnologia, aí a adequação da tecnologia, ou qual a tecnologia adequada para aquele momento. As metodologias pedagógicas que se servem da tecnologia para a construção do conhecimento. Então, eu vou usar aquela tecnologia para construir que conhecimento, né? Eu posso ir trabalhando aquela tecnologia para que ela ajude na construção de um determinado conhecimento. Por exemplo, hoje, os professores de física, os professores de biologia, têm vários softwares, vários aplicativos de simulação. Então, você tem um mini laboratório no celular do seu aluno, né? Então, ele vai construindo aos poucos aquele conhecimento através de algumas práticas, e aí a metodologia pedagógica vai servir essa tecnologia para construir esse conhecimento, né? Mas quais são os fatores que dificultam ou que favorecem a aprendizagem desse aluno? Será que a minha tecnologia não requer um conhecimento muito específico, né? Ou uma grande competência tecnológica do aluno e eu acabo me perdendo? Será que está favorecendo o aluno ou está dificultando o processo, né? Então, o conhecimento tecnológico que a gente se apropria, então o professor dominar essa tecnologia, saber como aplicá-la, vai facilitar esse diagnóstico para o uso. E, por fim, com o uso dessa tecnologia, nós vamos poder auxiliar os estudantes a enfrentar essas diversas situações de aprendizado. Nós vamos ter os alunos em diferentes estágios, aprendendo de diferentes maneiras, né? Nós estamos vendo isso com muito mais clareza hoje, e assim a gente vai poder usar a tecnologia para que isso possa ser minimizado. Então, a gente pode usar esse processo para também entender ou ajudar esse aluno a enfrentar esses problemas, ou qual é a técnica, ou qual a tecnologia vai auxiliar melhor para o seu aprendizagem, né? Vamos voltar naquele nosso ciclo, lá naquela nossa imagem, né? Que é aí que vem o contexto. Eu vou ter um estudante que vai estar dentro de um determinado contexto, né? Meu aluno, ele tem maturidade tecnológica, eu estou lidando com alunos do ensino fundamental, né? Esse aluno, ele vai ter capacidade de usar a tecnologia que eu estou tentando. Essa tecnologia tem intencionalidade pedagógica? Eu estou conscientemente escolhendo uma ferramenta tecnológica que tem a intencionalidade, né, pedagógica para transmitir esse conteúdo? Olha quanta coisa que a metodologia TPACK pressupõe. Então, você, no momento lá da sua produção, da sua escolha do seu recurso didático, do seu recurso multimídia, vai ter que lembrar da intencionalidade. Então, você vai articular a intencionalidade pedagógica daquele recurso educacional, junto com o conceito ou contexto que você está lá trabalhando, né? Eu quero trabalhar esse determinado conteúdo para um determinado público-alvo, para uma determinada situação organizacional, quer dizer, meu aluno não tem acesso à internet, tem acesso à internet, ele tem acesso a recursos tecnológicos com mais ou menos destreza, ou mais ou menos habilidades, né? Então, esse conjunto todo da articulação desses três grandes corpos, dentro do contexto educacional,
com a integração consciente por parte do professor, intencional, né, desse corpo de conhecimento, né, para a apropriação adequada do conteúdo, é que o TPACK vai pregar. Então, no momento em que nós juntamos essas três coisas, atuamos lembrando desses três grandes eixos, no momento da escolha do nosso material didático, nós estamos incorporando a metodologia TPACK à nossa função de design, à nossa função de professor. Aí eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de contexto, tá? Alguns exemplos, né? Até mais de 3. Bom, eu trouxe aqui porque eu tenho um filho de 12 anos que adora o Minecraft. E o Minecraft é um exemplo muito interessante de uso tecnológico com intencionalidade pedagógica. Nós vamos ter o Minecraft sendo usado em várias situações pedagógicas. Nós vamos ter, por exemplo, o Minecraft sendo usado por professores de geografia para estudar diversos biomas, situações, ciclo da água, né, camadas do solo. Nós vamos ter o Minecraft sendo usado por professores de matemática para ensinar os alunos lógica, ordenação, que passos vêm primeiro, né, um pouco de algoritmos, um pouco de computação. Mas nós vamos ter o Minecraft sem nenhuma intencionalidade pedagógica, que é o meu filho jogando Minecraft em casa. Então, eu pego uma ferramenta que não tem nenhum contexto educacional e posso intencionalmente usá-la, integrando corpos de conhecimento, ensinando um conteúdo específico para que esse aluno possa usar dessa tecnologia para um fim educacional. E nós estamos também um pouco ligados à tecnologia, mas a tecnologia não precisa necessariamente ser um aplicativo como o Kahoot, não precisa ser um jogo como The Sims, né? Nenhuma tecnologia avançada. A bússola, por exemplo, que você leva numa sala de aula ou que você usa de forma virtual com os alunos e explica seu funcionamento, é uma tecnologia. Todas essas tecnologias, quando apropriadas de intencionalidade educacional, elas são avaliadas, elas são escolhidas e feito todo esse processo de integração à sua prática pedagógica, de maneira em que o que vai torná-la eficiente, torná-la eficaz ao seu curso, é a sua intencionalidade pedagógica. É a forma com que a gente leva isso para os nossos alunos, ok? Bom, encerramos aqui o nosso conteúdo. Acho que agora o Alessandro vai abrir para vocês fazerem algumas perguntas. Professora, muito boa a sua abordagem. Eu acho que foi bastante assertivo, né? Tudo que você colocou aí. E o que acontece? Enquanto você falava aqui, eu fui pescando algumas questões. Durante muito tempo, eu fui o responsável por fazer a impressão de todo o material didático aqui da educação à distância aqui do Instituto Federal. Uhum. E aí a gente envolve aquele problema de logística, de mandar, distribuir isso em todos os municípios aqui da área de abrangência. Então, isso a gente está falando na distribuição, a gente já chegamos a distribuir mais de 200 mil cadernos didáticos em um único mês. Então, envolve uma complexidade muito grande, e aí é justamente analisar todo esse processo para ver as questões logísticas de entrega, as questões de impressão, as questões de reutilização, e aí tem 2 palavrinhas que eu acho que são chave aí no que você colocou, né, do lado, inclusive, abordando a metodologia de TPACK e todo esse contexto aí, que é adequar e adaptar. Um dos grandes erros da educação à distância, eu diria que até talvez da educação presencial em certa medida, é a gente achar que você tem uma apostila pronta de um curso de design educacional, você tem os vídeos prontos do curso de design educacional, e achar que aquele conjunto, aquele combo, você tem um enlatado que você pega
e reproduz aquilo em toda e qualquer situação. E aí você, né? E aí você coloca uma situação que é muito pertinente, que é? A gente tem que analisar o perfil do aluno, o nível de educação, quer dizer, como é que é o perfil do egresso que vai ser formado. Então, assim, se você tem um material que está voltado para um curso de nível superior, talvez ele não seja adequado para você utilizar no curso técnico, por exemplo. Exato. Né? A questão do letramento digital do aluno, quer dizer, como é que é o nível de letramento digital daquele aluno, quais os recursos tecnológicos que ele dispõe na mão para acompanhar aquele material. Então, assim, em certos momentos o material impresso vai ser mais necessário que o material digital. E aí, né? E em outras questões, o material impresso, ele fica aqui abandonado porque o aluno nem busca, não é interesse dele buscar aquele material impresso. Então, realmente é muito importante ter essa análise, ter uma metodologia a ser seguida para colocar aquele material didático para o aluno, né, adequado, adaptado, e de forma que ele vai atender às suas necessidades. E aí a gente tem também a questão dos formatos desse material didático. Quer dizer, ele pode vir em formato de texto, em formato de vídeo, em outros formatos virtuais, vamos dizer assim, que estão disponíveis, ou um formato de um jogo, de um software. Então, tem todo esse espectro aí que a gente tem que analisar, né? A questão do domínio público, acho que foi muito importante a sua abordagem. Tem gente que acha que, eu achei na internet aqui, é de domínio público, eu vou pegar, vou imprimir e vou dar para meus alunos. Posso usar. Né? E aí tem que ter esse cuidado. Frequentemente a gente recebe solicitação de instituições privadas para utilizar um material que o Instituto utiliza, mas a gente tem restrição quanto a isso, porque o material foi produzido para uma oferta de curso gratuita, onde não há nenhuma intenção de comercialização. Quando você passa aquilo para uma instituição privada, já passa a ser comercializado. Então, você tem um problema lá com a licença, o contrato que você assinou com o professor para desenvolver. Então, tudo isso é muito importante. Acho que foi muito bem abordado, muito assertiva aí a sua abordagem, certo? Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com esse processo, né? As licenças são uma preocupação que o professor e o designer têm que estar muito atento. Isso, sem dúvida nenhuma. Então, assim, isso tudo eu sempre digo aqui que, para mim, a parte mais complexa da oferta de curso de educação à distância, pela experiência que eu tenho nesses anos todos aí, é, sem dúvida nenhuma, a questão da produção de material didático. É a parte, assim, que é mais demorada, é a parte que envolve mais detalhes, entendeu? E aí a gente tem que afastar aquela ideia que a gente achou um curso pronto, achou uma apostila pronta, você tem um curso, e não tem, quer dizer, entre outros fatores, entendeu? Acho que todos os que estão aqui fazendo o curso de design educacional, a palavra da ordem é planejamento, né? Então, o planejamento, ele é uma etapa muito importante, e ela passa por todas essas fases que nós discutimos aqui hoje, que é a seleção, que é a organização, que é a verificação da qualidade, que é a verificação se você está lidando com um recurso educacional aberto. Então, isso tudo está na etapa de planejamento do design, né? Então, isso é muito importante. O Alexandre, que está participação aqui no chat, ele coloca que nada mais frio que um conteúdo rígido, né, e imutável, realmente. Isso Inclusive, é uma das coisas que o recurso educacional aberto nos propõe, é a possibilidade de você mudar durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, você está no processo, está aplicando uma atividade, está fazendo um curso, o curso está em andamento, e você viu que não está funcionando direito, você tem a capacidade de remasterizar, de remodelar, de remixar esse material, da maneira que ele fique mais atrativo, mais de acordo com o contexto do seu aluno. Então, isso é muito importante para a gente. Isso. Bom, a gente está chegando aí às 20 horas, né, caminhando aí para os momentos finais, tá? Agradeço muito a sua explanação, acho que foi muito assertivo, muito objetivo, já até
Estou reiterando, desejar a todos aí, agradecer a todos que estiveram conosco aqui até esse momento, às 20 horas, em 1 hora aí de webinário de hoje. Eu acho que foi bastante informação, mas foram informações muito precisas e muito acertadas. Assim, eu fiquei particularmente, assim, muito satisfeito aí com o conteúdo, porque é algo, assim, que a gente vivencia aqui no dia a dia da oferta de curso de educação à distância. Vivenciamos aí todo esse processo aí de produção de material didático pelo Instituto Federal do Norte de Minas aqui, esse tempo todo. Eu acho que você foi muito assertivo aí. Pessoal dando parabéns aí e falando que foi bem interessante a aula, tá? Obrigada, gente, foi muito bom. Espero vê-los de novo no nosso próximo webinário, né? Isso. Vamos ter mais um logo em frente. Isso. Espero que vocês tenham boas semanas de estudo e que esse webinário tenha ajudado vocês a percorrerem as 2 primeiras unidades. Tá? Muito obrigada a vocês por terem ficado aqui com a gente até agora. Obrigada, Alessandro. Foi excelente. Ok. Tatiana, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos aí. Já vou desejar um ótimo final de semana, que hoje é quinta, amanhã é sexta. Bons estudos. E a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, a gente sempre reitera que procurem o tutor. Nós tivemos aí uma questão técnica, que foi a migração do nosso banco de dados para RNP, o ambiente virtual ficou uns 3 dias inativo, mas hoje já normalizou, já voltou a funcionar normalmente. E a gente fica por aqui e até a próxima. Muito obrigado aí a todos aí. Tchau, tchau.